Fala aí galerinha, beleza? Sou o professor Emerson Fernandes, professor da disciplina de Física, e nesse vídeo tem uma proposta de falar um pouco sobre corrente elétrica. Bom, para falar de corrente elétrica, vamos imaginar aqui um fio condutor. Esse fio condutor é constituído por partículas, por átomos. Já os átomos, por sua vez, são constituídos por prótons, elétrons e nêutrons, certo? Vamos simbolizar aqui a carga livre, no caso aí os elétrons. Essas cargas elas ficam em constante movimentação, certo? E ficam de maneira desordenada, anda para qualquer direção e qualquer sentido. Bom, se conectarmos esse fio condutor a um gerador que possui uma diferença de potencial, esse gerador faz com que os elétrons comecem a andar de maneira ordenada. Esses elétrons que são cargas negativas, eles vão se afastar do lado negativo do gerador e vão ser atraídos pelo lado positivo do gerador. Esse fluxo ordenado de elétrons gera aí a corrente elétrica, certo? Então podemos deduzir a corrente elétrica como sendo um movimento ordenado das cargas elétricas provocado por uma diferença de potencial aplicada ao condutor. Bom, para calcular a intensidade de corrente elétrica, devemos fazer o seguinte. Já sabemos que a corrente ela é gerada por um fluxo ordenado de elétrons, uma movimentação ordenada de elétrons. Então vamos pegar o seguinte, uma secção reta desse fio condutor, um ponto específico desse fio condutor, e temos que saber a quantidade de carga que passa por esse ponto, por essa secção reta, em um determinado intervalo de tempo. Então vamos considerar aqui o intervalo de tempo para passar por essa secção reta e a quantidade de carga que vai passar por ela. E aí, para calcular a intensidade de corrente, que a gente vai chamar de I, basta pegar o quociente entre a quantidade de carga e a variação do tempo, o intervalo de tempo gasto para essas cargas passar por essa secção reta. Então, I é igual a variação da quantidade de carga dividido pela variação do tempo, certo? Onde essa quantidade de carga nada mais é do que o número de elétrons vezes a carga elementar. Cada elétron possui uma carga elementar, possui uma quantidade de carga que no caso é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, se eu tenho uma quantidade, um número diferente de 1 de elétrons, né, N elétrons, para calcular a quantidade de carga aí, é só pegar esse número de elétrons e multiplicar pela carga elementar, que era o valor de cada elétron. Tranquilo? Bom, a quantidade de carga, né, ela é medida em coulomb, representada pelo Czão, né? O tempo é medido em segundos, representado pelo S. Isso no sistema internacional. Então, a intensidade de corrente ela é coulomb dividido por segundo, ou ampere, representado por a letra A, certo? Bom, o sentido da corrente elétrica. Vimos que os elétrons, como são cargas negativas, eles se afastam do lado negativo e se aproximam do lado positivo na verdade, do gerador, certo? Então, a corrente elétrica ela é formada em sentido contrário à movimentação dos elétrons. Ela tem sentido contrário à movimentação dos elétrons. Então, veja bem, imagina-se que o sentido real da corrente, no caso da corrente de elétrons, é indo para a esquerda. Logo, o sentido convencional da corrente elétrica vai ser indo para a direita. O sentido da corrente ele é oposto ao sentido do fluxo dos elétrons. Beleza? Tipo de corrente. A corrente elétrica ela pode ser contínua ou pode ser alternada. O que é uma corrente contínua? Imagina aí um fio condutor sendo percorrido por cargas, né? Por elétrons. E essa movimentação das cargas ela é de forma constante. De tal forma que se a gente for representar em um gráfico, onde vamos ter aí corrente em relação ao tempo, né? Veremos que essa corrente ela será constante. Não importa o intervalo de tempo, a corrente será a mesma, certo? De tal forma que o gráfico formado entre I e T, I versus T, né? A área desse gráfico é numericamente igual à quantidade de carga, certo? Já uma corrente alternada é quando a movimentação dos elétrons não anda de forma contínua. Ela fica variando, certo? Varia o sentido. E se a gente for representar isso graficamente, essa corrente vai ser, no caso aí vai ser curvas, né? Beleza? Será no formato de uma onda, onde a corrente ela vai estar sendo positiva e negativa de acordo com o intervalo de tempo, certo? Em cada ponto específico do tempo, a corrente vai ter um valor, ela vai ficar andando de forma contínua, de forma alternada. Aonde é que a gente encontra a corrente contínua? Em aparelhos elétricos.
A corrente que passa pelos aparelhos elétricos, elas são correntes contínuas. Geralmente os aparelhos eles possuem uma fonte que converte essa corrente para que ela seja contínua. E a corrente alternada nas instalações elétricas, no caso aí na fiação do poste, instalações no geral, certo? Bom, pessoal, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo. Valeu, galera!